Paz a todos, irmãos que estão aí no Brasil. A razão deste vídeo é de passar algumas informações básicas acerca da realidade do trabalho missionário e da condição da igreja evangélica aqui na Itália. Esperamos em Deus que seja útil para informações às secretarias de missões e a todos aqueles, enfim, que lidam com o trabalho missionário aí no Brasil. Em primeiro lugar, é interessante informar que a população de cristãos evangélicos aqui na Itália não chega a 1% da população. Estima-se 0,8% de evangélicos entre evangélicos italianos e estrangeiros. Não existe, até onde eu sei, um índice que informe de maneira mais específica o percentual por estrangeiros, ou seja, eu não tenho hoje a informação de qual o percentual de brasileiros evangélicos na Itália. Então, os brasileiros acabam se enquadrando nesse percentual geral de 0,8% que envolve os italianos e que envolve os estrangeiros. Sabendo disso, penso ser interessante também, a título de que vocês intercedam pelo trabalho missionário aqui na Itália de forma mais específica, penso ser interessante falar um pouco da realidade missionária na Itália. Há dois grupos, podemos dizer, de missionários que trabalham na Itália. O primeiro grupo são de missionários que foram enviados por igrejas ou agências missionárias aí do Brasil. Eles estão filiados, eles estão vinculados e eles se encontram recebendo apoio de organizações brasileiras que trabalham com missões. O segundo grupo de missionários que encontramos aqui na Itália são de pessoas que vieram, de irmãos que vieram para este país buscando melhorar sua condição de vida. Uns, quando para cá vieram, já eram crentes. Outros não eram. Os que não eram, alguns esses dos quais estou falando, se converteram e em algum momento sentiram o desejo de evangelizar, de trabalhar para Jesus e iniciaram grupos de oração, de estudo da Bíblia. Tanto estes que não eram crentes quando vieram para a Itália aqui se converteram, como aqueles que já eram crentes, mas não foram enviados como missionários, partiram ou se envolveram em trabalhos desse tipo. Grupos de oração, grupos de ensino ou estudo da palavra. Mas o fato é que esses grupos ganharam determinada proporção e essas pessoas acabaram aqui desenvolvendo um trabalho missionário independente. Algumas dessas pessoas tornaram-se obreiros aqui. Os grupos reconheceram o seu trabalho e alguns aqui mesmo se tornaram pastores. O grupo os reconheceu como pastores e o fato é que hoje na Itália existem essas duas realidades: missionários que foram enviados e missionários que para cá vieram não na condição de missionários, mas aqui se tornaram missionários. E alguns desses que se tornaram depois se filiaram a igrejas no Brasil, a ministérios, e acabaram também recebendo apoio e reconhecimento, e outros não, outros até hoje continuam trabalhando aqui como missionários independentes. Muito bem, compreendendo um pouco da condição, da realidade dos missionários,
queremos falar um pouco sobre a obra missionária e a igreja aqui constituída por brasileiros. Muitos brasileiros vieram para a Itália com esta ideia de melhorar de vida. Como já falamos, uns já crentes e outros que se converteram aqui. Essa igreja de brasileiros por um tempo cresceu aqui em diversas regiões da Itália. Alguns trabalhos passaram a ter, congregando e reunindo 100, 150, 200 brasileiros, junto a poucos estrangeiros, mas a maioria composta por brasileiros, essas igrejas que estamos falando. Como a maioria veio para a Itália para tentar aqui melhorar de vida, a igreja evangélica composta por brasileiros na Itália, principalmente as independentes, sempre viveram em aperto financeiro para poder se manterem aqui. Entende? Então, depois veio a crise econômica na Europa, que atingiu também a Itália, e essa crise gerou muito desemprego para os estrangeiros, e aí se inclui também os brasileiros. E esse desemprego fez com que muitos brasileiros migrassem da Itália para outros países na Europa que desfrutavam de uma condição econômica melhor, enquanto outra parte de brasileiros, outros retornaram para o Brasil. E aí as igrejas aqui que já sofriam de alguma forma, passaram a sofrer mais ainda, porque igrejas que tinham 200 pessoas congregando ficaram com 20, com 10, com 30, que ficou com 40 pessoas aqui, ainda se sentiu de alguma forma não tanto prejudicado como aqueles que perderam quase todos os membros. E aí os missionários ou pastores que estavam à frente do trabalho se viram em dificuldade, porque agora, principalmente os que não tinham ou ainda não gozam de apoio, ou não estão filiados a igrejas no Brasil, ficaram sem condições de manter a obra em termos de aluguel de prédios, e muitos entraram em dificuldade e se endividaram. E ainda hoje nós encontramos aqui muitos missionários que ainda estão buscando meios de pagar as dívidas da igreja, de aluguéis, de energia, de outros compromissos que adquiriram e que depois não tiveram como honrar, porque os membros da igreja retornaram para o Brasil ou saíram da Itália para outros países. Encontramos essa dura realidade aqui. Há muitos pastores e missionários independentes em dificuldade. Vocês do Brasil entendam o seguinte: a igreja composta por brasileiros na Itália não é uma igreja que tem recursos financeiros, muitos recursos financeiros. É uma igreja profundamente necessitada de apoio nessa área. Dos brasileiros que ficaram na Itália, poucos possuem emprego na indústria e no comércio, ou têm assim ou são empresários aqui na Itália. A grande maioria ou está desempregado ou está se virando com serviços daqueles muito básicos, como faxinas, fazendo jardim, trabalhando como ajudantes ou como pedreiros. Outros são badantes, cuidam de idosos aqui na Europa, e não são atividades que remuneram bem. Então, os brasileiros, a maioria que ainda continuam na Itália com alguma ocupação profissional ou com alguma viração, eles passam dificuldades e automaticamente a igreja passa também. De forma que há muitos missionários e pastores desestimulados na Itália, e
alguns esperando a oportunidade de, inclusive, ter um dinheiro para poder comprar passagem e voltar para o Brasil. Não, olhando da perspectiva humana, não é muito, como poderia afirmar, não é muito motivador o quadro na Europa. Há muitos irmãos que dizem que estão aguardando um momento próprio para deixarem a Itália e retornarem para o Brasil. E os brasileiros que ainda pretendem morar na Itália já estão mais ou menos equilibrados aqui, possuem sua casa, possuem um emprego ou uma renda fixa, mas são a grande minoria. Sinceramente, não dá para, nesse exato momento, fazer uma avaliação positiva sobre o futuro do trabalho missionário na Itália para brasileiros. A tendência hoje é que cada vez mais a igreja evangélica na Itália, composta por brasileiros, ela diminua e que fique aqui poucas igrejas com missionários e pastores cuidando daqueles brasileiros crentes, pastoreando os que aqui ficarem. Um crescimento da igreja de brasileiros na Itália está diretamente associado à mudança do quadro econômico aqui na Europa. Se as coisas se mantiverem como estão ou piorarem, não haverá motivo de brasileiros virem para a Itália e nem de aqui permanecerem, porque nesse caso será melhor buscar uma condição de sustentação e de sobrevivência do próprio Brasil. Um outro aspecto da missão aqui é a missão direcionada para os italianos. A missão direcionada para os italianos, claro, apesar de todas as dificuldades e obstáculos da Itália, os principais obstáculos aqui ao Evangelho como em toda a Europa, o secularismo, o apego das pessoas às coisas, ao dinheiro, a incredulidade, o ateísmo, a multiplicidade de religiões cristãs que se distanciam da verdade bíblica, como o catolicismo, o crescimento do islamismo, as religiões de ocultismo. Então essas são barreiras aqui que a evangelização direcionada para os italianos enfrenta. Mas nada que o poder do Evangelho não possa romper, mas nada que não venha por meio da pregação, na direção e na unção do Espírito ser quebrado e ser estabelecido aqui um despertamento que resulta em conversões e na restauração de muitos italianos que estão distantes do Senhor. Contudo, eu compreendo que esse trabalho com italianos, ele só poderá, no atual contexto, ser realizado por missionários aqui que estão sendo patrocinados, que estão sendo mantidos por igrejas e organizações no Brasil, ou por pessoas que contribuem de maneira avulsa para a missão na Itália. Os missionários independentes, pouquíssimos terão a condição de se manter por muito tempo aqui e direcionados para um trabalho voltado para italianos, porque a conversão dos italianos é muito escassa, a não ser que Deus intervenha com um avivamento e com algo de muito grande e sobrenatural, poderá haver conversões em massas aqui de italianos. Mas esta hoje não é a realidade. Então, as missões para os italianos na Itália dependem sim do envio de missionários aí do Brasil, como de outras partes do mundo, mas se tratando do Brasil, da igreja do Brasil, e igrejas que estejam dispostas
que possam e que compreendam que fazer a obra missionária na Europa não é barato, custa caro. Não se mantém com dignidade na Europa um missionário enviado pelo Brasil, se a igreja que envia o missionário não estiver apta ou capaz de desembolsar mensalmente pelo menos 2.000 euros. Pelo menos 2.000 euros para se viver como básico aqui, envolvendo de alguma forma a prestação de um modesto apartamento ou casa, as despesas com alimentação, as despesas com pagamento de taxas de energia, de água, de taxas de fornecimento de gás, que aqui funciona diferente do Brasil, e é a maior taxa, porque é a taxa que garante o aquecimento das casas no inverno, e outras despesas do cotidiano da vida missionária aqui na Itália. Então, hoje, 2.000 euros aqui é um recurso para se viver de forma muito básica e equivale praticamente a mais de 8.000 reais em moeda brasileira. Então, compreenda o grande desafio para a igreja. É preciso lembrar, apesar desse alto custo de se manter um missionário aqui no Brasil, na Itália, que o europeu também precisa receber a mensagem do Evangelho. E nós queremos que muitos pastores e igrejas no Brasil, que hoje envia por ser mais barato missionários para a África e para países da América do Sul e outras regiões mais pobres, eu tenho a certeza que o Senhor estará despertando e mobilizando os corações para que essas igrejas e pastores no Brasil possam também socorrer a necessidade dos europeus de conhecer Jesus e de ter a vida transformada e ter a salvação nele, naquele que na cruz conseguiu o perdão dos nossos pecados e que em sua ressurreição nos justificou. Então este é o quadro geral da missão na Itália. Ore por nós, divulguem, esse vídeo pode ser passado na igreja, as informações aqui contidas podem ser também repassadas, e orem por nós. Como diz o italiano, prega per noi. E nós temos a certeza que o Senhor nos ajudará cada missionário que está na Itália naquilo que veio aqui fazer. Eu tenho a minha parte a fazer aqui na Itália e a farei em nome de Jesus no tempo que Deus já determinou para a minha vida. Outros também. Não sei quando retorno ao Brasil, nem sei se retorno. Tudo isso está nas mãos de Deus. E eu, com a minha família, vamos continuar aqui louvando ao Senhor e agradecendo pelo grande privilégio de poder servir no campo missionário e contando com as orações e com o apoio da igreja e dos irmãos aí no Brasil. Então, a todos vocês que estão envolvidos com a obra missionária, contribuindo e intercedendo, divulgando e enviando missionários, que Deus continue vos abençoando. Temos a certeza que o coração de Deus está alegre por isso. Então, muito obrigado, Deus abençoe e continue firme aí, como sempre diz, falamos na obra missionária, continuem aí segurando a corda, enquanto nós que estamos aqui na ponta, continuaremos na graça de Jesus fazendo o que precisa, o que devemos aqui fazer. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.